Eu acho que eu estou gravando. Se não der erro, vamos lá. Então, vamos voltar para o nosso slide. Está gravando. Vamos voltar para o nosso slide. Então, vamos lá. Vamos ver o primeiro assunto, né? O primeiro assunto é a contabilidade propriamente dita. Quais são os pontos que nós temos que ressaltar da contabilidade? O primeiro, que a contabilidade é uma ciência social. Quando eu digo que a contabilidade é uma ciência social, eu quero dizer que a contabilidade ela é voltada para a sociedade. A sociedade tem interesse na contabilidade, né? E tem interesse, muito interesse na contabilidade. E a gente vai ver, quando a gente falou sobre os stakeholders, são aquelas pessoas envolvidas com a empresa, todas elas que são envolvidas com a empresa, elas têm interesse com a contabilidade. Então, se a sociedade ela tem interesse na contabilidade, a contabilidade é uma ciência social. Se preocupa, se interessa e presta serviço à sociedade. Tá? Além do mais, a contabilidade estuda o objeto e os fenômenos referentes à ação do homem na criação de riquezas. Como assim, professor? Se estuda objetos e fenômenos? Ela estuda toda a riqueza de uma empresa, todo o patrimônio de uma empresa. Esse patrimônio ele está contido nos fenômenos que nós temos. Por exemplo, o objetivo da contabilidade é o patrimônio. Sempre vai ser. Isso aqui é questão de prova. Às vezes, você faz um concurso e tem lá, qual é o objetivo da contabilidade? Aí bota lá. E tem A, melhorar a organização da empresa. Item B, fazer com que a empresa cresça financeiramente. Item C, é o patrimônio. Item D, são os bens. Então, o objetivo da contabilidade é o patrimônio, tá? E o patrimônio ele é formado por três coisas. Ele é formado pelos bens que eu tenho. Esses bens, a gente vai ver que existem vários tipos de bens, né? Existem bens tangíveis, existem bens intangíveis. Um exemplo de bem tangível, por exemplo, um veículo da empresa, é um bem tangível, que você pode pegar. E um exemplo de um bem intangível, que você não pode pegar, a marca da empresa, né? O know-how que a empresa tem, né? Então, são exemplos de bens. Dentro dos bens, eu tenho direitos também. Direitos a receber, por exemplo, uma duplicata, a receber de uma venda que eu fiz. Mas eu também tenho obrigações. Ora, eu comprei um veículo para a minha empresa. Se eu comprei um veículo, eu tenho uma obrigação de pagar esse veículo. Agora, como eu vou pagar é uma coisa, tá? Eu posso pagar à vista, posso pagar a prestação, eu posso fazer um leasing, né? Então, tudo isso eu posso fazer e está contido dentro do meu patrimônio. Então, o patrimônio ele é formado por bens, direitos e obrigações também. E qual o objetivo da contabilidade? Observe que uma coisa é objetivo, né? O objetivo da contabilidade, né? É estudar o patrimônio para quê? Para tomada de decisões. Ó, gente. O que é que eu estudo? A contabilidade para controlar o patrimônio. Por que eu tenho que controlar o patrimônio? Para tomada de decisão. Eu sempre digo para vocês que quando vocês entram numa faculdade, o grande objetivo de você entrar na faculdade é que quando você se forme, você vai trabalhar numa empresa onde você tome as maiores decisões. E tomar decisões hoje não é fácil, gente. Imagina aí que você esteja trabalhando numa empresa e você é o gestor dessa empresa e, de repente, você vai ser perguntado pela direção da empresa, nós vamos aumentar o pátio industrial? Ora, o que é que você vai responder na hora? Você não pode responder assim, eu acho que sim, porque a empresa não quer saber o que você acha. Ela quer que você demonstre, que você traga
formas, tomadas de decisões plausíveis, com bases em estudos, com bases em fundamentos matemáticos, fundamentos estratégicos. Então, a tomada de decisão hoje dentro da empresa ela é importantíssima. E um administrador dentro da empresa, nada mais, nada menos que ele faz do que tomar decisões. E ele vai usar a contabilidade como uma ferramenta que vai ajudar muito que ele venha tomar decisões. Né? Contratação de funcionários. Será que eu posso contratar o funcionário? Como é que está a saúde da minha empresa? O administrador quer fazer uma alavancagem na empresa. Quer fazer uma alavancagem? Ele quer aumentar o patrimônio da empresa através de máquinas que ele vai comprar. Será que ele pode comprar máquinas? Como é que está a saúde contábil? Então, a contabilidade ele vai ajudar muito o administrador a tomar essas decisões, tá? Tudo bem até agora, Ivo? Tudo bem, Zenaide? Tudo. Sim. Então, vamos lá. Quais são as funções contábeis, né? Eu tenho duas funções contábeis. A primeira função é na área administrativa e a outra é na área econômica. Do seu ponto de vista administrativo, ele controla e gerencia o patrimônio. Então, a função da contabilidade, como a gente já viu, já que é o patrimônio, então, na área administrativa, ele vai controlar e vai gerenciar esse patrimônio. A gerência é diferente do controle, né? Gerenciar é você, além de controlar, você usar esse patrimônio para algo, né? Já sobre a função econômica, ele apura o resultado. Então, ele vai ter ferramentas, relatórios, que vão ser chamados de apuração de resultado. Então, ele vai apurar esse resultado através desses relatórios. E nesses relatórios, ele vai verificar se a empresa tem lucro ou a empresa tem prejuízo. Então, duas funções da contabilidade é a função administrativa e a função econômica também. Tá? Então, como é que eu posso definir a contabilidade até agora do que a gente já viu? Então, a contabilidade é uma ciência social, que a gente já viu, uma vez que estuda objetos, fenômenos e fatos resultantes de ações humanas. Em particular, aquelas que aquelas que se traduzem na criação, na manutenção e no incremento das riquezas, isto é, no patrimônio. Então, a contabilidade, quando você quer criar uma empresa, você funda uma empresa, a primeira coisa que você vai fazer é controlar esse patrimônio. E esse patrimônio ele vai ser controlado pela contabilidade. Então, através de relatórios, você vai criar, você vai manter, tá certo? E colocar incrementos das riquezas. Por exemplo, quando você começa uma empresa, você tem que ter um capital inicial para essa empresa. Então, esse capital que você vai colocar dentro da empresa, você tem que registrar, isso é a riqueza da empresa. E onde é que você vai registrar? Tudo isso a gente vai aprender nesse semestre, que são chamados de contas patrimoniais, tá? A gente vai saber onde a gente vai colocar esse dinheiro que você está começando a sua empresa. Tá? Então, a contabilidade ela é a ciência social, ela tem como objetivo estudar os fenômenos e os resultados das ações humanas, tá certo? Que vão traduzir na manutenção e incrementação das riquezas, ou seja, no patrimônio. O conceito de contabilidade, né? Então, eu tenho outro conceito. Além daquele que a gente viu, a gente pode dizer que a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registros relativos à administração econômica. Isso é um outro conceito, tá?
Eu posso dizer também que a ciência que estuda e controla o patrimônio. É outro conceito, objetivando representá-lo graficamente. Tá? Eu posso representar graficamente aquilo ali, evidenciar suas variações. É por isso que na disciplina passada que a gente viu, métodos quantitativos, a gente falou sobre funções, né? A gente viu gráficos, né? Então, aqueles gráficos, eles vão ser importantes também. Estabelecer normas para a sua interpretação, análise e auditagem, né? O serviço de auditoria, né? O que é o serviço de auditoria? Como é que eu faço uma auditoria? Eu vou na empresa, se for uma auditoria contábil, eu já vou olhar como é que estão os registros, se os lançamentos estão de acordo com o que se pede. Existem normas contábeis, a pessoa não pode fazer uma contabilidade de qualquer forma. Ah, eu vou fazer esse registro. Não, existe um procedimento, existem normas, isso aí. Existe uma fundamentação teórica muito grande para que eu faça todos os registros, para que eu lance todos os registros, né? E serve como instrumento básico para a tomada de decisões de todos os setores, direto e indiretamente envolvidos com a empresa. Então, eu tenho esses 3 conceitos de contabilidade. O objetivo da contabilidade, patrimônio da entidade, né? Entidade entende empresa, tá, gente? Quando eu falar em entidade, eu estou falando de empresa, né? De empresa. Sendo o objetivo de estudo da contabilidade e patrimônio, então ela irá vai controlar e apresentar os resultados dos componentes do patrimônio, os seus ativos, passivos e patrimônio líquido. A gente já começa a entrar na contabilidade propriamente dita. A contabilidade, nos seus relatórios, e no relatório chamado Balanço Patrimonial, eu tenho 3 contas específicas. As 3 contas do balanço patrimonial são as contas do ativo, as contas do passivo e as contas do patrimônio líquido. Cada conta dessa vai ser dividida em subcontas. E a gente vai ver como é que eu divido as contas do ativo, como é que eu divido as contas do passivo e como é que eu divido as contas do patrimônio líquido. Tá? Qual a finalidade, né, da contabilidade? É produzir informações por meio das demonstrações contábeis, que sejam úteis para a tomada de decisão. Então, o objetivo da contabilidade, eu vou pegar essas informações que estão nas minhas demonstrações contábeis e vou tomar decisões. As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral. Observe que eu vou falar de usuários. Usuários são os stakeholders. Stakeholders são aquelas pessoas que estão interessadas na organização de forma direta ou indireta, né? Então, quando eu falo de forma direta ou indireta, eu vou ter stakeholders ou usuários, tanto externos como internos. Então, quem são os usuários externos? Quando para fins de publicação das demonstrações contábeis? São aqueles que eles querem saber o que está acontecendo dentro da empresa. E os internos, quando para fins da administração interna, por exemplo, os sócios são usuários internos, os diretores são usuários internos, os administradores são usuários internos, as gestões, os coordenadores, todos eles são usuários internos. E o professor deu um exemplo de usuário externo, por exemplo, o banco. O banco é um exemplo. Então, a gente vai ver qual é onde é que cada um se enquadra, qual é o interesse de cada um deles, desses usuários, tanto externo como interno, tá? Os usuários internos, como poder de decisão, que são a diretoria, presidente, assembleias dos sócios, conselho. Porque quando eu falo em usuário externo, gente, interno, desculpe, eu estou falando de empresas de sociedade anônima. Então, uma empresa de sociedade anônima, geralmente, ela apresenta diretoria, uma presidência, uma assembleia de sócios, né? Essa assembleia de sócios, ele é constituído pelos acionistas, né? Aqueles que têm ação daquela empresa, né? O conselho de administração, né? Esse conselho de administração, ele é constituído geralmente aqueles administradores que foram colocados lá pela direção, pela presidência ou por votação dos sócios, né? Então, esses caras são
os usuários internos. Já os externos, eu tenho dois. Eu tenho os usuários primários e eu tenho os usuários secundários. E quem seriam esses usuários primários, né? Aplicam dinheiro na empresa, são os investidores, né? Acionistas também são usuários internos, ó, preferenciais, ó, credores financeiros. Então, ó, eu tenho acionistas preferenciais. O que são acionistas preferenciais? São aqueles que compraram ações preferenciais. E o que são ações preferenciais? São ações que você compra de uma empresa e, com isso, você tem direito a receber o lucro da empresa. Né? Se a empresa deu lucro, você tem direito de receber aquele bônus que a empresa tem e ele repassa para você. Então, o acionista preferencial é esse tipo de cara. E eu tenho os secundários, né, em empresa, que são os clientes, né, que estão lá fora. Ó. Os fornecedores, os sindicatos, o governo, a sociedade geral. Então, por que o cliente ele está interessado na contabilidade? Seu cliente está interessado na contabilidade porque hoje, com a globalização, as empresas elas têm que ter uma transparência muito grande para saber a saúde da empresa. Então, se eu tenho um cliente que me compra, né, talvez esse cliente, com certeza, talvez não, esse cliente quer saber como é que está a saúde da minha empresa, porque de repente ele faz um acordo comigo, um contrato comigo de um fornecimento de um produto, e aí ele quer saber se a minha empresa tem condições de oferecer aquele produto. Então, o cliente, ele está interessado por causa disso. Os meus fornecedores também. Claro, aqueles a que eu compro, eles estão interessados na minha empresa, por quê? Pelo mesmo motivo do cliente, para saber não só se eu vou entregar, não, mas para saber se eu vou honrar com meus compromissos quando eu comprar, exatamente isso. Então, a contabilidade, os fornecedores também estão preocupados com isso. Eu tenho os sindicatos também, né? Os sindicatos, em geral, muitas vezes uma empresa, ela tem funcionários que os funcionários têm direito à participação do lucro. Né? Então, os sindicatos, eles representando esses trabalhadores, eles vão lá e vão ver qual é a participação do lucro. Eles só podem saber isso mediante os relatórios que a contabilidade oferece. Né? Então, através daqueles relatórios, eles vão entender se merece ou não. O governo, que é um dos mais interessados, é para saber quanto você está pagando de imposto, né? Porque o governo ele se sustenta através dos impostos que você paga. Então, é importante, o governo se preocupa com a sua contabilidade para saber. Então, o fisco está aí direto olhando para você para saber quanto é que você vai pagar de ICMS, às vezes de IPI, às vezes de outros impostos que existam por aí, né? Seja impostos municipal, como o ISS, seja o imposto estadual, como o ICMS, seja o imposto federal, como o IPI, ou o imposto de renda. Tá? Então, em todas as três esferas de governo, ele está interessado na contabilidade exatamente para saber quanto é que ele vai arrecadar, para ele ter mais ou menos também um controle. Então, toda a sociedade em geral, ela tem interesses na questão da contabilidade. Então, eu posso dizer que são usuários da contabilidade, todos esses aqui são usuários da contabilidade, cada um com seu interesse em particular, né? O objetivo das demonstrações contábeis, né? Então, quando eu registro toda a ocorrência, tudo que entra dentro da minha empresa, porque a contabilidade ele tem que registrar tudo o que entra dentro da empresa e tem que registrar tudo que sai dentro da empresa, seja da parte econômica, seja da parte financeira, seja dinheiro propriamente dito, capital propriamente dito, ou seja, máquinas e equipamentos, tem que registrar tudo que se vende, tudo que se compra. Então,
As demonstrações contábeis é que no final, depois de tudo registrado, organizado, é que vão fazer esse papel. Então, as demonstrações, o objetivo é fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisão. Observe aqui que a contabilidade está intimamente ligada à tomada de decisão econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidades ou necessidades específicas de determinado grupo usuário. Não, cada um tem a sua necessidade. Usuários da informação, os investidores, financeiros, financiadores e outros credores sem hierarquia de prioridade. Então, todos eles estão no mesmo nível. Os relatórios contábeis financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável de negócio e de atividades econômicas, né? Não é um leigo, a pessoa que está interessada, ela sabe. Então, a contabilidade, eu tenho objetivo, o patrimônio. Desculpa, o objeto. Uma coisa é objeto. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Agora, o objetivo é controlar o patrimônio. Né? Qual é a finalidade? Fornecer informações para a tomada de decisão. Finalidade econômica é o resultado. A técnica contábil é a escrituração, né? Qual é a técnica que eu vou ter para poder mostrar esse resultado aqui? Eu vou através de uma técnica chamada escrituração. Vou escriturar, ou seja, vou registrar tudo em livros. E a gente vai ver que existem vários tipos de livros. Existe livro diário, livro razão, livro de exercício, demonstração de exercício, livros de balanço patrimonial, existem vários tipos. Qual é o campo de aplicação? É a entidade, né? Como eu disse para vocês, entidade nada mais é do que a empresa. E o tipo da contabilidade, a contabilidade é uma ciência social. Tá? Então, a gente tem bem descrito, bem resumido isso aí. Como é que eu faço para dentro da minha empresa? A primeira coisa que eu faço é coletar os dados. Então, a gente vai aprender a coletar os dados. Essa disciplina ela vai nos ensinar a coletar esses dados. Quais são os dados? Os dados é aquilo que se compra e aquilo que se vende. Tudo. Toda a movimentação. Depois, eu vou armazenar esses dados e vou processar esses dados. Onde é que eu armazeno? Eu vou armazenar nos livros contábeis. E aí eu vou processar isso aí, eu vou começar a criar relatórios. Esses relatórios, aqui nesses relatórios estão balanço patrimonial, as demonstrações de resultados de exercício, aqui vai estar o meu fluxo de caixa. Então, várias demonstrações vão estar tudo aqui dentro. Quando eu pegar tudo isso, todas essas informações, aí é que eu vou tomar a minha decisão. Mas observe, tudo começa com a coleta de dados. Para eu tomar decisões, eu não tomo decisões dentro de uma organização baseado no que eu acho. Esse negócio de feeling, já passou, não tem mais feeling. Ninguém, o meu feeling está dizendo que eu tenho que fazer isso. Não, não diga isso dentro de uma empresa não, que você não dura uma semana dentro da empresa. Tá? Vamos nós. As etapas para o controle do patrimônio, né? Primeiro, elabora-se, primeiramente, a coleta de dados. Esses dados são armazenados e processados. Posteriormente, são extraídos relatórios com base na informação e, mediante esses relatórios, é feita essa tomada de decisão. Isso que está escrito nada mais é do que isso aqui, ó. É o que eu acabei de falar. São essas etapas. Os usuários da contabilidade. A gente viu aqueles usuários ou stakeholders, né? A gente baseado em usuários internos e externos. Eu tenho aqui os sócios, acionistas, investidores. Eu tenho os clientes, né? Eu tenho os fornecedores também. Eu tenho os administradores, são importantíssimos, tá? Eu tenho os bancos, né? Professor, por que os bancos são tão interessados no meu balanço patrimonial, no meu patrimônio? Porque muitas vezes você pode ir ao banco pedir um empréstimo. Então, quando você vai ao banco pedir empréstimo, a primeira coisa que o banco quer de você é que você forneça o balanço patrimonial e as demonstrações de resultado.
E aí, com isso nas mãos, ele vai ter uma fotografia da sua empresa. Ele vai saber se a sua empresa é saudável ou não. Então, muitas vezes, uma empresa ela pode ser saudável com um ativo muito alto, mas nem sempre isso vai acontecer, como a gente vai tentar demonstrar no decorrer da disciplina. Sindicatos, eu falei para vocês a importância deles, né? Porque ele se preocupa com a contabilidade, por causa dos funcionários da empresa, que muitas vezes tem participação no lucro, o governo, a gente falou, os fornecedores, quer dizer, o público em geral. Então, todos aqueles usuários externos e internos, eles estão contemplados dentro de quais são as entidades? Entidades analisadas pela contabilidade, né? Então, entidades são empresas, né? Então, tenho três. Eu tenho como fins lucrativos, eu tenho como fim socioeconômico e como fim social. Então, são três análises que eu faço dentro das empresas, né? Então, como fim lucrativo, dentro da empresa, a contabilidade é aquelas que visam lucro, né? Eu quero saber o lucro, como a indústria, prestadores de serviços e empresas comerciais. Então, eu tenho empresas que estão dentro, se classificam dentro daquelas que têm como fins lucrativos. Eu tenho empresas que não, só fins socioeconômicos e tenho empresas com fim só social. Então, com fim só lucrativo são aquelas que visam lucro, né, como indústria, prestadores de serviço e empresas comerciais. Na realidade, existe um princípio contábil que quando você cria uma empresa, o grande objetivo do empresário, é aquele que tem uma empresa, é lucro. Então, 90% das empresas, elas têm fins lucrativos, né? Quando você bota uma indústria, por exemplo, você bota um comércio, né, um prestador de serviço, essas empresas, o objetivo dela é ter lucro. Por isso ninguém está aqui para fazer graça. Por isso, muitas vezes, uma empresa tem que fazer cortes. Às vezes é muito doloroso você fazer cortes numa empresa, às vezes funcionários que dependem daquilo, mas só que a gente não pode esquecer é que existe o princípio que da contábil, que a empresa ela tem que ter lucro, ela não pode chegar. O que adianta a empresa continuar com os funcionários e andar no vermelho, e ficar devendo fornecedor, ficar devendo banco, ficar devendo a uma série de outros agentes, de outros usuários? Quer dizer, não adianta. Então, muitas vezes a empresa, por ter esse objetivo de fins lucrativos, ela tem que fazer algumas manobras, e essas manobras muitas vezes afetam o funcionário. Então, quando a empresa está ruim das pernas, a primeira coisa que ela faz é demitir. E aí ela vai, qual o setor que a gente pode começar a demitir? E começa logo pelo RH. Diz que o RH é o primeiro setor que começa a ser demitido das pessoas. E aí depois vai, o setor operacional, ele vai enxugar. É por isso que hoje as empresas, gente, hoje existe uma palavra que eles usam muito, chamada de reengenharia. O que seria reengenharia? Reengenharia nada mais é do que um novo desenho dentro da empresa, né? Então, pessoas que tinham setores que cada um tinha um gerente, eles unificaram, eles fundiram 3 setores num só. Então, tem um só gestor para controlar 3 setores. Para que isso? Para que eu possa diminuir meus custos. Porque o empresário, ele quer custos baixos e lucros altos. Para isso, ele faz tudo para fazer. Né? Então, essas empresas com fins lucrativos, elas são exatamente para isso. Eu tenho empresas com fins socioeconômicos também, né? Visam o superávit, como associações de classes e clubes sociais, né? Existe o déficit e o superávit, quer dizer, sempre está lucrando. Associação de classes, eles sempre estão querendo isso. Os clubes sociais, né? Existe hoje o clube social, muitos clubes fecharam, né? Porque os acionistas, eles venderam as ações. Hoje a pessoa não vai mais para clube. Antigamente existiam clubes que a pessoa ia passar o final de semana, lá você jogava futebol, você jogava voleibol, você jogava basquete, você tinha banho de piscina, tudo. Quer dizer, hoje essa relação, ela
ela não existe mais, assim, perdeu muito isso. Então, muitos clubes estão fechando por causa disso, né? Então, essas empresas com fim socioeconômico, elas perderam muito espaço dentro da nova maneira que a sociedade está vivendo, né? E, no final, empresas sem fins lucrativos, elas buscam apenas atender às necessidades da coletividade, como os estados e municípios, né? Por exemplo, as fundações, né? Ela se preocupa com isso, né? Que são as empresas do terceiro setor. Então, a gente vê que as entidades, esses três tipos de entidade que foram analisadas, a contabilidade está em todas as três. Tá? E tanto é que hoje, se afirma que o curso de contabilidade, o profissional de contabilidade, são raros os que estão desempregados. Raríssimos. Por quê? Porque o cara que se forma em contabilidade, ele pode exercer a contabilidade, não precisa ter nem um escritório. Se ele tiver uma cadeira e um birozinho, ele bota embaixo de uma árvore e pode fazer a contabilidade. Então, hoje, o curso de contabilidade, ele é um curso assim, onde existem menos pessoas desempregadas. Tá? Tudo bem até aí? Tudo bem, Igor? Tudo bem, Zenaide? Vocês ainda estão acordados? Sim. Oh, coisa... Tá. Então, vamos lá, né? A primeira aula é apenas uma aula introdutória, então vamos falar um pouco sobre vocês. Ou vocês não, sobre o contador, vocês são administradores. Que é o contador, é o profissional responsável por administrar, gerenciar a contabilidade da empresa. Precisa acompanhar as mudanças constantes na legislação. Percebe que a contabilidade, ela tem sua legislação, e a legislação muitas vezes muda. As normas contábeis, às vezes elas estão mudando. A contabilidade, quando ela existiu, cada país tinha uma forma de fazer contabilidade, né? Com a questão da globalização, essa contabilidade eles estão querendo padronizar. Então, existe dentro da contabilidade um desejo de padronizar essa contabilidade no mundo todo. Então, a contabilidade que eu faço aqui é a mesma contabilidade que eu faço na Alemanha, nos Estados Unidos. E essa unificação é chamada de IFRS, é a Norma Internacional de Contabilidade. Essa Norma Internacional de Contabilidade vai padronizar a maneira de eu fazer contabilidade. Então, observe que, além de não ser de qualquer forma, existem normas para isso, padrões, legislação para isso, e vai estar sendo aplicado nas empresas exatamente essas normas internacionais, né? Devido à globalização, né? Então, países que são extremamente diferentes, sob o ponto de vista da legislação, eles tentam padronizar. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Fortaleza, tem um Porto do Pecém. Então, o Porto do Pecém, existe uma área muito grande que foi usada para incentivar o comércio internacional. Então, muitas empresas internacionais foram para o Porto do Pecém, fica ali próximo ao Porto do Pecém. Então, eles receberam áreas gigantescas, outras compraram essas áreas e se estabeleceram naquele local. Então, uma empresa em particular, foi uma empresa de uns coreanos, primeira coisa, eles montaram todo o pátio industrial e criaram tendas gigantescas, com beliches, com tudo. Para quê? Para que a pessoa fosse lá e passasse o dia lá trabalhando, depois ia se deitar, dormia lá no emprego e no outro dia estava lá. Por quê? Porque na Coreia eles fazem assim. Eles esqueceram que aqui no Brasil nós temos uma legislação trabalhista que proíbe esse tipo de coisa, a não ser que você pague extra se a pessoa dormir no trabalho. Então, isso foi um impacto muito grande. Eles não sabiam disso. Então, até eles saberem, já tinham passado quase um ano de atividade. Então, os funcionários, por eles não ter sido remunerados, eles estavam em regime de escravidão.
que eles não podiam ir para casa, e eles falavam, cara, os coreanos, não vão não para casa não, vocês vão ficar aqui, vocês só vão para casa no domingo. Ia para casa domingo de manhã e o ônibus pegava domingo à noite, ele já dormia no tá? Então, isso teve um problema muito grande social, um conflito do governo brasileiro com o governo coreano. Então, o governo brasileiro teve que chamar essa empresa, explicar como é que era feito. Por quê? Por desconhecimento de tudo isso. Então, observe que a questão trabalhista é muito importante nisso aí. Agora, imagina a questão da mercadoria em si. A maneira, os tributos que são feitos aqui no Brasil, de lançar tributos, os tributos são muito maiores do que nos Estados Unidos. Como é que eu vou padronizar? Então, isso é um desafio muito grande para a contabilidade, né? Por isso que eles estão criando esse sistema, né, internacional para padronizar a contabilidade em todo o mundo, né? Então, outra coisa que o contador ele tem que ter, ele tem que ser ético, gente. Isso aqui é muito importante, ser ético, né? E conhecer muito bem o código de ética. Então, vamos falar um pouco sobre ética, né? O que é ética e, às vezes, o que é moral, né? A ética, ela está ligada ao que você tem dentro de você. A moral está ligada ao comportamento de uma sociedade. Então, quando eu falo assim, ética do contador, o contador ele tem que ter dentro dele todos aqueles princípios que norteiam o exercício da função dele. Então, por exemplo, ele não pode mentir para o cliente, ele não pode fraudar um documento daquele, ele tem que ser extremamente ético, ele tem que ser ético, tanto com o dono da empresa como com o fisco. Ele não pode criar formas para driblar o fisco, né? Apesar de muitas empresas fizeram isso e se deram mal. Tem empresas que fazem isso? Tem, mas um dia o fisco pega. E quando pegar, a multa é grande. Então, o contador, para ele não passar esse tipo de problema, ele tem que ser extremamente ético, tá? Ele possui uma diversidade de funções em vários tipos de locais de trabalho, exatamente. O contador, a pessoa que faz contabilidade, ele pode trabalhar em vários setores, como o administrador. O contador também ele pode passar por vários setores dentro de uma empresa. Então, essa é a função do contador, essa é a responsabilidade que o contador tem dentro das organizações. Então, o profissional de contabilidade, ele trabalha na empresa ele pode trabalhar na área de auditoria interna, ele pode ser o contador propriamente dito, ele pode trabalhar na área de controller, tá? Ele pode trabalhar na área de cargos administrativos. Então, dentro da empresa, ele pode ter qualquer uma dessas, principalmente o auditor interno, né? O controle interno é muito importante hoje dentro de uma empresa. Você, administrador, você vai saber disso. Também pode trabalhar como prestação de serviço, ele pode ser um auditor externo, né? Ele pode ser um consultor, ele pode ter um escritório de contabilidade, ele pode ser um perito contábil, tá? Na área de estudos e ensino, ele pode ser um consultor, ele pode ser um escritor, ele pode ser um pesquisador, e ele pode ser um professor também. Em órgãos públicos, ele pode ser um agente fiscal, um auditor fiscal, ou um contador público. Quer dizer, observe que a gama de áreas da contabilidade, de um contador, é muito grande, né, nesse nosso mercado aí. Trabalha na empresa, como prestador de serviço, na área da educação e na área de órgãos públicos também. Vamos falar um pouco sobre a evolução da contabilidade, né? Como foi que essa contabilidade surgiu, né, gente? Quando você fala assim, quando é que ela surgiu? A contabilidade, ela existe desde a época dos sumérios, né? A gente está falando aí de mais de 1.500 anos antes de Cristo. Os sumérios já faziam uma contabilidade, às vezes, muito rudimentar, mas faziam. Eles controlavam as suas despesas, controlavam os bens que ele tinha. Então, quando você começa a controlar seus bens, você começa a fazer um tipo de contabilidade. Se é na sua casa, quando você faz o seu supermercado, você está fazendo
você está registrando, está anotando, você está fazendo uma contabilidade, né? Então, contabilizar nada mais é do que você anotar, registrar aqueles processos. Porém, a contabilidade, propriamente dita, como ciência, ela começa a surgir em 1202, né? 1202 da era cristã, tá? Através de um frade, né? Chamado, frade não, através, frade vem depois, desculpe, a gente vai ver daqui a pouco no Frei, né? Através de um cara chamado Leonardo Fibonacci, né? Essa família Fibonacci é uma família que ele trabalhou em várias áreas, contábeis, os irmãos dele trabalharam na área de estatística, outros trabalharam na área de cálculo. Então, Leonardo Fibonacci, ele trabalhou muito com esses registros, né? E isso no mundo antigo. No mundo medieval, depois de 1202, aonde se criou mesmo, onde se tem os primeiros registros contábeis, onde foi criado o chamado método das partidas dobradas, né? Foi em 1494, através de um frei chamado Frei Francisco Luca Pacioli. Então, o Luca Pacioli, ele criou esse método da partida dobrada. Professor, que método é esse? A gente vai ver, mas eu posso adiantar que o método da partida dobrada diz assim, que a todo débito tem um crédito, ou a todo crédito tem um débito, tá? Então, vamos supor o seguinte, ó, eu comprei para a minha empresa uma máquina para produzir alguma coisa. Então, quando eu compro essa máquina, eu criei um débito. Tá certo? Eu crio um débito, tá? Mas o que aquela máquina vai produzir vai me dar crédito. E em termos de registro contábil, eu comprei a máquina, então eu registrei lá, compra de equipamentos. Então, na compra de equipamento, essa vai estar registrado na minha conta do ativo. E o valor que eu vou pagar do equipamento vai estar na conta do passivo. Então, essas contas, elas são iguais. Então, isso é o chamado métodos das partidas dobradas. Criação do método da partida dobrada. De lá para cá, a contabilidade, ele vem evoluindo no mundo, tá? Então, no período de 1494 a 1840, né? Houve 1494, tempo dos descobrimentos, né? Da América, dos Estados Unidos, da América Central, do Brasil, até 1840, né? Então, com o aparecimento da obra La Contabilità aplicada a la amministrazione privada e publica. De quem? De Francisco Villa, né? Então, esse cara, ele pega esse estudo do Luca Pacioli e desenvolve e melhora a contabilidade. A função dele, para quem era? Para o governo da Austrália, né? Ele ganhou um prêmio na Austrália por esse trabalho que ele fez, né? Hoje, com a evolução ainda, nós temos a contabilidade do mundo científico, que vai de 1840 até os dias atuais, né? Atualmente, as normas internacionais contábeis, né? Essas normas, elas estão sendo padronizadas, representam o próximo nível de contabilidade, o que eu falei para vocês. A padronização, para que esta ciência possa ser interpretada independente do país onde a informação é produzida, atendendo aos anseios do mundo globalizado. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Com a globalização é necessário. Já acontece isso em alguns países, em outros não, tá? Então, isso que a gente vai ver de novo, as fases da contabilidade. Então, tem uma fase primitiva, a fase racional mnemônica e a fase lógica racional. Então, vamos lá. A fase primitiva é aquela fasezinha lá dos tempos das cavernas, onde a pessoa, para cada animal era uma pedra. Então, ele fazia contabilidade. Esse animalzinho corresponde a uma pedra. Esse, outra pedra. No final, eles traziam o animal
pro celeiro, lá para o aprisco, onde eles estavam, e eles conferiam se a quantidade de pedras era a quantidade enorme, porque não tinha ainda a escrita, não tinha ainda a contagem, eles não sabiam contar, mas já era uma forma de fazer uma contabilidade, né? Aí eu venho a fase mnemônica, né? Que é do século 9 a.C., devido ao desenvolvimento da sociedade, principalmente pela intensificação do comércio, surgiu a necessidade de controle. O comércio se intensifica, a organização dos serviços públicos. Então, começa a se fervilhar. Na Europa, começa a ser criadas as primeiras cidades, os primeiros comércios. Observe que eu estou no século 9 a.C. Então, eu estou mais ou menos no ano 900 a.C., né? Então, o comércio já começa a fervilhar mais um pouco. Depois eu tenho, nesse período racional mnemônico, eu vou sistematizar e organizar os meus dados. E o grande exemplo disso aqui, deixa eu organizar isso aqui, é o comércio religioso, né? Primeira atividade era o comércio religioso, né? A igreja ela fazia esse comércio. É por isso que o Frei Luca Pacioli, ele criou o método das partidas dobradas. Por isso que, por que foi um religioso? Porque a religião ela começou a fazer os primeiros controles, né? Os primeiros registros, foi eles que fizeram. E aí, os egípcios também faziam seus registros, né, através do sistema de numeração, né, o valor monetário e o registro do controle patrimonial. Quer dizer, o Egito já fazia isso. Então, eu tenho a próxima fase, é a fase lógico-racional. Então, eu saldo aqui do século VII, né, com o livro do Ábaco. Eu tenho de Leonardo Pisano, e as primeiras obras das partidas dobradas do Frei Luca Pacioli, que vem para cá do século XV, mais ou menos 1400 e pouco. Eu vou usar a lógica e a sistematização dos registros contábeis, e a contabilidade ela nasce como ciência, que ela como ciência, até antes ela não era uma ciência, né? E a partir daí do século XX, a contabilidade ela vai ser muito usada nas empresas nos Estados Unidos, nas corporações, nas SAs, né? O surgimento de grandes corporações e os movimentos normativos. São as normas que vão ser criadas para que eu possa fazer todos esses registros, né? Aí onde vai ser criado o balanço patrimonial, as DRS, tudo isso aí. Não padronizado ainda, mas já começa a surgir em cada país exatamente isso do século XX. Ó. Século XX, 1901, começa em 1901, século XX, e vai até o ano de 1900 até o ano 2000. Então, eu tenho como grande berço a escola italiana. Né? O Frei Luca Pacioli, ele era italiano. Então, o grande berço da contabilidade está lá na Itália, né? Esse período histórico da contabilidade, fase lógico-racional, é notabilizado pela influência das escolas europeias, mais precisamente da escola italiana no século XV. Um dos grandes passos da contabilidade pode ser verificado na obra do Pacioli, né? Pacioli, o Frei Luca Pacioli, através dos métodos das partidas dobradas, que, como eu falei para vocês, todo débito nós temos um crédito de igual valor. E aí eu tenho as linhas de pensamentos contábeis, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Eu posso ter uma linha contista, eu posso ter uma linha personalista, eu posso ter uma linha controlismo, eu posso ter uma aziendalismo. Esse azienda, gente, o nome azienda vem de empresas, de organização. Azienda quer dizer empresas, tá? E patrimonialista. Nós não vamos ver todos, não. É só o que nos interessa. Então, tá aqui elas de novo. Todas as 5 linhas de pensamento.
A corrente patrimonialista, ele vai prezar pela estética patrimonial, a estática patrimonial, a dinâmica patrimonial e o levantamento patrimonial, né? Essa corrente patrimonialista tornou-se muito importante para a escola americana. Observe que patrimônio, ele vai cuidar muito do patrimônio, né? Aqui é onde se dá a ascensão muito da lucratividade da empresa. O patrimônio da empresa, ele sempre tem que crescer. Então, essa corrente patrimonialista foi a corrente que alimentou a escola americana, né? A contabilidade americana. A escola americana, quais são as características? Desenvolvimento da contabilidade gerencial, culto ao usuário, grande ênfase em auditoria. Então, tudo isso aí caracterizava essa escola americana. E os fatores que influenciavam a ascensão dessa escola foi o grande fluxo de capital do país, né? Deixa eu voltar aqui lá. Esse momento aqui da escola americana, gente, era um momento pós-guerra mundial, né? O que é que aconteceu depois com a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial? A Europa simplesmente se arrasou, né? A Europa acabou-se, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Espanha, a Itália, né? Os países, a Dinamarca, a Polônia quase que deixa de existir, a Tchecoslováquia, né? Que hoje é dividido em vários países, como a Eslovênia, né? Então, eles deixaram quase deixaram de existir, né? Então, acabou. Então, eles tinham que se recuperar. Como é que eles podiam se recuperar? Os Estados Unidos simplesmente chegou, criou um plano chamado Plano Marshall, e que dizia o seguinte: olha, eu empresto dinheiro para vocês. Agora, eu vou emprestar dinheiro, contanto que você só compre a mim. Então, ele ganhava em emprestar o dinheiro que cobraria juros, e ele ganhava em comprando as mercadorias do próprio Estados Unidos. Então, houve um crescimento econômico e financeiro muito grande nessa época nos Estados Unidos, né? Tudo que se colocava lá estava certo. Isso, gente, depois da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra, não. Depois da Primeira Guerra Mundial. Então, com isso, o que é que aconteceu? A contabilidade, a escola americana, por isso que ela deu tanta ênfase ao desenvolvimento na área gerencial e na auditoria, né? Porque estava crescendo demais. Então, as riquezas patrimoniais e as necessidades de um usuário. Como usuário, a gente já viu que a gente tem os investidores e os acionistas. E esses caras, eles querem esses relatórios contábeis. E a contabilidade no Brasil, né? Vou falar um pouco sobre aqui o nosso umbigo. A contabilidade no Brasil, ela começa com a vinda da família real portuguesa em 1808, que faz o decreto 4.475, instituindo a contabilidade no Brasil, e em 1905 foi criada a Academia de Comércio do Rio e a Escola Prática do Comércio de São Paulo. Em 1924, foi o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade. Em 1946, pelo decreto 9.295 de 1945, o presidente Eurico Gaspar Dutra reconhece a profissão de contador. Então, a profissão de contador foi criada em 1945. Em 1946 foi feito esse congresso para exatamente celebrar a criação do contador. O objetivo é a metodologia da contabilidade, né? A profissão de contador no Brasil, como a gente viu que a família real chegou em 1808, né? Através desse decreto, na década de 70, 6.704, 76, foi criado o CVM. Alguém sabe o que é CVM? Vocês, administradores, têm que saber. A Comissão de Valores Imobiliários, né? Isso aqui é onde eu vou trabalhar o mercado de ações, vai ser regido por esse cara aqui. Então, a profissão contábil no Brasil teve também na auditoria contábil, né? Importante, as mudanças nas formas do indivíduo controlar o seu patrimônio ao longo dos diferentes períodos na história da humanidade estiveram sempre atreladas às questões socioeconômicas. Tá?
existe uma legislação contábil onde é fiscalizado, se o governo fiscaliza isso aí, né? Então, a empresa tem que ter o balanço patrimonial. Então, vamos lá, o objetivo da contabilidade, como eu falei, é o patrimônio. Então, aqui está aqui o patrimônio da empresa. O patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações. Ó. Então, do meu lado esquerdo aqui, vocês estão vendo bens e direitos. Esses bens e direitos aqui é onde vai existir a minha conta do ativo. Esses terceiros e obrigações é a conta do passivo. E ainda no passivo, eu tenho bem aqui a movimentação dos sócios, o lucro ou prejuízo da empresa, o meu patrimônio líquido. Então, um balanço patrimonial, ele tem mais ou menos essa planilha, ele é mais ou menos esse desenho aí, né? Então, segundo o Lunetti, que escreveu em 2016, o objetivo da contabilidade é satisfazer de forma plena as necessidades dos usuários para que possam tomar decisões. A abordagem, né? Eu tenho uma abordagem ética, eu tenho uma abordagem comportamental, eu tenho uma abordagem macroeconômica, eu tenho uma abordagem sociológica e eu tenho uma abordagem sistêmica. Então, eu tenho 5 tipos de abordagem, né? A ética, a gente já falou um pouco sobre ela, né? De ser transparente, de ser honesto. Eu tenho também uma abordagem contábil. Isso aqui eu estou falando em termos do contador, tá, gente? O contador ele tem que ser ético, ele tem que saber trabalhar na empresa na parte comportamental, tá? Na macroeconômica, sociológica e sintética. Então, vamos lá, abordagem. Quando tratamos das abordagens nas demonstrações contábeis, precisamos levar em consideração que o objetivo é levar informação para o usuário da contabilidade de forma transparente e clara. Afinal, a transparência na relação entre empresa e investidores é uma exigência do mercado. Quais são a metodologia de análise? Observe que o olhar dado à contabilidade segue um raciocínio lógico. Ele pode ser dedutivo ou ele pode ser indutivo, tá certo? Observe aqui, ó, a dedução é ele sai de uma coisa mais genérica e vem para uma coisa mais particular. E a indução, ele sai de uma coisa mais particular e vai para uma coisa mais genérica. Então, isso aqui, o contador, a pessoa que trabalha com contabilidade, ele tem que ter os dois pensamentos. Muitas vezes ele tem que ter um raciocínio dedutivo, e o nome já explica, ele é autoexplicativo, eu tenho que deduzir as coisas, eu parto de uma coisa mais genérica e vou mais no individual. O indutivo, não, eu parto de uma coisa individual e aplico numa coisa mais genérica. Então, o método dedutivo, esse cara, parte de uma situação que é comum a um universo maior de eventos, comportamentos, etc. Para uma situação mais específica, Enquanto que o indutivo parte de uma situação mais específica, particular, e generaliza-se para todo o universo analisado. De acordo com Hendrickson, de 2007, quando ele faz referência a Pucci, quer dizer, fazer referência a Alves, 2017, na página 27, o método dedutivo em contabilidade consiste em iniciar com os objetivos e postulados. A gente vai falar sobre postulados. E derivar desses princípios lógicos que proveriam as bases para a aplicação concreta. Já na metodologia indutiva, procura-se obter conclusões ou leis gerais a partir de observações e mensurações parciais detalhadas. Na contabilidade, a aplicação da indução pode ser feita pela observação e análise de informações financeiras relativo a entidades e eventos. Professor, explique melhor isso aqui no português mais claro. Vamos lá. Método dedutivo. O método dedutivo, ele parte de uma situação geral
e vai para uma situação mais específica. Então, por exemplo, o mercado e a minha empresa. Tá? Então, se o mercado está salutar, eu vou entender que a minha empresa está salutar também. Isso é uma maneira de pensar assim. Já o método indutivo, ele sai de um pequeno para um maior. A minha empresa está saudável? Tá. Então, eu posso investir naquele mercado. Então, os pensamentos são mais ou menos isso. Então, eles vão usar muito esse tipo de pensamento na área contábil. A perspectiva da contabilidade é o progresso da humanidade, é o fenômeno da globalização, a contabilidade do agronegócios, a contabilidade ambiental, a geração de valor para o cliente. Então, a perspectiva, eu tenho todas essas perspectivas dentro da minha contabilidade. Tá? E quais são os princípios, postulados e convenções da contabilidade? Princípios, postulados e convenções são os padrões. Eu escrevi aqui, eu desenho uma casa, ó, observe, aqui é o telhado da casa e aqui é o alicerce, tá? Então, como alicerce, eu tenho os postulados, tá? Postulado da entidade contábil e da continuidade. Que postulados são esses, né, gente? São postulados aquilo que é a base da contabilidade dentro da empresa. É o que a empresa tem que entender que a entidade é uma coisa, a pessoa é outra. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que a pessoa jurídica é uma coisa e a pessoa física é outra. Vamos supor que a Zenaide tem uma empresa, ela tem uma empresa e ela faz a contabilidade da empresa e ela tem uma conta da empresa. Porém, a Zenaide tem a sua conta de pessoa física. Então, a Zenaide pega e compra uma roupa para ela e ela pega o cartão da empresa e vai pagar a roupa que ela tem com esse cartão da empresa, o cartão corporativo. É errado? É erradíssimo. Por quê? Porque ele está misturando alhos com bugalhos. Então, pelo princípio da entidade contábil, pelo postulado da entidade contábil, você não pode fazer isso, você não pode misturar. Um outro postulado é a de continuidade. Isso quer dizer o seguinte, que toda empresa que ela nasceu para ter continuidade. Ela vai passar de pai para filho, ela pode se tornar no SA. Lógico que aqui no Brasil não existe isso. Vocês terem uma ideia, 90% das empresas que se abrem no Brasil, em 5 anos, essa empresa fecha. Por quê? Porque o cara não tem capital de giro, dinheiro suficiente para manter período ruim, por falta de conhecimento da pessoa no ramo que ele está trabalhando, por falta de conhecimento do mercado. Então, isso vai ferir o princípio da continuidade. Então, o postulado da continuidade. Então, eu tenho como postulado, que depois vão virar princípios, esses dois aqui. Só que em termos de princípios, eu tenho outros princípios. Eu tenho princípios históricos, eu tenho o princípio do denominador comum, que a gente vai falar um pouco depois, o princípio da realização de receitas, a confrontação de despesa, a essência da forma. Então, isso são princípios. E no final, eu tenho as convenções, objetivo, a materialidade, a consciência e o conservadorismo. Então, tudo isso eu posso retratar aqui, ó, que são postulados, né? Ó. Postulados é o alicerce, né? Ó. Verdades absolutas. Entidade, o patrimônio da entidade não se confunde com o patrimônio dos sócios. Continuidade, tempo de vida da empresa enquanto geradora de lucro e agregadora de valores do seu patrimônio. Nesse sentido, as entidades são consideradas como empreendimentos em andamento. Quer dizer, ele não pode fechar. Princípios contábeis, né? Princípio fundamental da contabilidade são o elo para chegar ao objetivo. São iguais, são guias de direção que, devidamente observados, vão nos levar aos objetivos desejados sem grandes problemas. Então, eu vou ser guiado por esses princípios, né? Os princípios são como as grandes placas de direção, né?
e atenção em uma rodovia moderna. Então, tem uma placa lá, eu para a direita, vou para a direita. Só posso andar 80 quilômetros. Então, os princípios, eles vão exatamente regular isso. O objetivo é o lugar ou cidade onde pretendemos chegar. Os objetivos das placas, né? Eventualmente, mas com muito maior possibilidade de erro. Poderíamos chegar quase sem sinalização. Os princípios fundamentais da contabilidade exercem a mesma função. São guias de direção que, devidamente observados, vão nos levar aos objetivos desejados. Qual é o objetivo desejado da empresa? Lucro, sem grandes problemas, sem desvio de rota, sem entrar em variante ou rodovia errada. Isso segundo o Marion e o de Cibos, né, de 2012, na página 89, quando ele vai falar sobre os princípios contábeis. Princípio do custo original com base no valor. Então, gente, aqui eu vou falar de muitos princípios, tá? Princípio da receita. Eu tenho vários princípios para falar. Depois a gente vai falar sobre as convenções contábeis, né? Que existem, sobre o objetivo, a materialidade, o conservadorismo, a consciência. Aqui são ainda as convenções, qual é o objetivo, a objetividade, a consistência, quais são as características. Então, essa parte aqui, eu já estou no terceiro. E eu tenho uns exercíciozinhos também aqui para fazer. Tá? Então, eu queria que vocês pegassem, vou sair daqui um pouco. Eu queria que vocês pegassem o material que vocês têm no livro de vocês, já leiam a unidade 1.1, a gente já viu tudo da unidade 1.1, e façam os exercícios. Como eu disse para você, essa disciplina é uma disciplina assim, que no começo ela não vai exigir muito da gente, vai exigir muita leitura. Como vocês não são contadores, vocês não precisam estar decorando o que é o postulado, sabe? Quais são os princípios, né? A base da contabilidade. Não precisa, apenas é uma leitura, uma coisa assim, bem... Tá? Então, a gente vai fazer, assim, uma coisa bem light. Tudo bem? O que é que você achou, Zenaide? Estou gostando, professor. Bem, tranquilo, né, Igor? Por enquanto... Essa disciplina ela é toda desse jeito. Tá? Então, pegue o livro de vocês, faça os exercícios, tá certo? Faça os exercícios do livro, vão no AVA de vocês, tá certo? Vão no AVA. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir o AVA de vocês para a gente ver que o AVA existe essa primeira unidade. Tá? Para a gente ter mais ou menos do que a gente vai ter, né? Tá vindo aqui. E aí, Igor, tá por aí, não? Tô por aqui. Sim. Ó, gente, avise o pessoal. Zenaide, que foi que tu falou da Júlia, hein? Não sei se eu acho que essa matéria ela não tá fazendo, né, Igor? Tu tá? Eu acho que não, professor, porque ela só tá com 2 matérias esse semestre. É? Ela teve, tipo, como que descontar essas matérias, entendeu? Aí ela só tá com 2 matérias só mesmo e a de estudos dirigidos. Ela aproveitou, foi? Eu não sei, a grade horária dela desse semestre tá bem tranquila, é só 2 matérias e a daquele ED, estudos dirigidos, eu acho. Rapaz, tu sabe que eu faço, tu sabe que eu faço direito, né? Sabia que eu faço direito? Aqui na Anhanguera mesmo? Porque é de graça. Tá cortando. Tá me ouvindo agora? Tá dando uma travada.
Ainda bem que foi no final da aula. Estão me ouvindo agora ou não? Sim, sim. Só que, tipo, o áudio, ele tá dando, tipo, com umas cortadas. Tá travando. Então, eu estou fazendo direito. E esse semestre eu estou fazendo 7 disciplinas. Fazendo 7 disciplinas. Porque eu tenho pressa em me informar logo. Tá? Então, eu vou dividir com vocês essa tela aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer esses exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Ô, professor, é correto o empresário ter sua empresa aberta e ele pegar o dinheiro, tipo, a quantia que ele quiser o tempo todo e transferir para a conta pessoal dele? Erradíssimo. Ele tem todo empresário, ele pode tirar um salário, que é chamado de prolabore, Isso que eu ia né? falar. Mas o problema é o seguinte, eu já fiz consultorias, eu já vi muita empresa, o cara fazer o seguinte, ó, você chega na empresa, tá lá, a mulher tem uma Hilux, o filho uma Hilux, o marido uma Hilux, e ele não tem dinheiro no caixa para pagar o funcionário. Por quê? Porque ele acha que o que ele vende na empresa dele não é dele. Ele tem funcionários para pagar, ele tem fornecedores, que ele tem que honrar o compromisso dele. Só que o cara não está nem aí, entendeu? Aí se endivida, faz empréstimo em banco, se endivida, o que é que acontece? Aí daqui a pouco ele muda a razão social para o nome da mulher, daqui a pouco o nome do filho, aí, e vai fazendo isso aí, para poder se virar. Ô, professor, eu tô vendo isso aí com meu amigo, que meu amigo ele trabalha numa empresa de pallet. Empresa não, né? Claro, é um negócio, uma zona. O patrão dele foi lá e comprou um Virtus do novo, TSI, pagou 80 mil. Só que ele pegou do dinheiro do cartão corporativo da empresa e não tá pagando o salário em dia do pessoal lá, entendeu? Ele não tá tirando dinheiro fixo para ele todo mês. Ele pega a quantia que ele quiser. Tipo assim, se hoje ele quer comprar uma coisa, ele pega 80 mil, aí amanhã ele tira mais 20 e assim vai indo. E não paga os caras. Quando a empresa dele quebrar, aí vai entrar um síndico e vai administrar a empresa por ele. E os funcionários podem se unir e denunciar para que isso aconteça. Porque, Aí, tipo assim, eu fiquei pensando, a empresa é dele, isso aí é errado, mas a empresa é dele, mas, né, é chato que não paga os funcionários dele. mas o juiz trabalhista pode entrar com uma ação, porque a prioridade do empresa é lucro, do empresário. Mas a primeira obrigação dele é com os funcionários. Entendeu? O problema é que ele esquece desse tipo de coisa. Então, a empresa pode se juntar aí no Ministério do Trabalho, no juiz do trabalho, o juiz pega e embarga a empresa dele, coloca um síndico lá e ele pega tudo. Porque Na nossa empresa tudo é certinho, professor. Meu marido só pega o Prolabore dele todo mês. É tudo certinho. né, Zenaide? Não pode tirar nada. Minha cunhada controla tudo. Tudo. Então, isso que eu falei hoje de manhã, essa aula, foi mais ou menos dentro da realidade de vocês. Né? Sim, sim. Sim. Principalmente do meu amigo, que, olha, o patrão dele quer pagar ele os tempos de serviço com um caminhão velho, sem motor, todo enferrujado. Isso não pode, não. Não pode. O salário, ele tem que ser, ele é fiduciário. Fiduciário quer dizer, ele tem que ser pago em dinheiro. Ele não pode ser feito isso, não. A não ser que ele decrete falência, ele venda todos os bens e pague o funcionário. Mas tem que ser receber em dinheiro. Entendeu? Vamos ver esse exercíciozinho aqui? Poxa, vamos. Estão vendo aí? Sim, apareceu aqui agora. Pois é, eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês resolverem, tá? 10 minutinhos. Eu vou perguntar aí qual o item certo.
deixar aí 10 minutinhos, vocês com esses Tá exercícios. bem longe, professor. Quase não dá para ver direito. Vou ampliar. Espera aí, devagar. Vou ampliar aqui. Então, Ctrl mais aqui. Tá melhorando? Como que é para a gente fazer responder no AVA, é isso? Não, isso é o exercício do AVA, mas eu quero que você já dê uma olhada e responda para mim. Eu vou dar 10 minutos. Tá? Tudo bem? Deixa eu tirar uma foto aqui para eu ampliar. Eu não enxergo direito. Tu tá enxergando, Igor? Eu consegui enxergar aqui agora, eu dei um zoom aqui também na tela do celular. Pronto, agora tá aí. 10 minutos. Vamos lá. Daqui a 10 minutos a gente volta.
E aí, bora responder? Já responderam? Já. Qual o item? Ó, Igor aqui, eu vou na letra A. VVVFV. E aí, Zenaide? Você como empresária? Eu acho que é a D. A D, vamos lá. Quer dizer, qual é a diferença da D? É que os dois são verdadeiros, a terceira, uma é verdadeira, outra é falsa. Vamos ver. Manter a contabilidade atualizada de acordo com as normas contábeis e padrões internacionais é de fundamental importância para a organização que a utiliza como parâmetro para a tomada de decisões. Pessoas físicas e jurídicas, que são os usuários da contabilidade, administradores da empresa ou externos a ela, aguardam a divulgação dos relatórios contábeis e seus complementos pelas empresas, pois é com base nessas informações que tomam decisões importantes que influenciam direta ou indiretamente o futuro da organização. Isso aí tudo é verdade. Ele quer que eu marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. Os relatórios contábeis precisam ser elaborados de acordo com a legislação vigente, de modo que qualquer profissional de contabilidade saiba interpretar. Verdadeiro, claro. Seguir a rigor os parâmetros legais reflete ética, profissionalismo e compromisso do setor contábil para com a empresa. Verdadeiro demais. Tem que seguir com rigor mesmo. Vamos lá, agora é o divisor de águas, né? O Igor disse que é verdadeiro, a Zenaide disse que é falso. Vamos lá. A interação entre a organização e o setor contábil, né? Eu estou falando de uma empresa, né? Que eu tenho a interação entre essa organização, resultará em segurança e precisão das informações registradas nos relatórios contábeis. Perfeitamente, é verdadeiro isso. Vamos lá. A permanência de uma organização no mercado não está diretamente relacionada na maneira como a contabilidade é realizada. Isso é erradíssimo. Tá, claro, uma empresa... Eita, Zenaide. Vamos à última agora. É a atribuição do setor contábil à compensação e aplicação das normas contábeis atualizadas, contribuindo para a manutenção do patrimônio da organização, verdadeiro também. Então, é a resposta letra A. Aí. Depois a gente vai conferir, né? Aí eu vou botar aqui a próxima. A próxima está aqui. A próxima, mesma coisa. Tá dando para ver, Zenaide? Não sei se... Não sei o que acontece. A minha tela, eu não consigo ver. Tirei a foto aquela hora, mas o Igor teve que mandar dele para mim, porque ficou ruim. Não enxergo nada. Por isso que você errou, não foi? Não. Igor. Sincera, professor. Você tá vendo, Igor? Tô. Eu tirei o print aqui agora, eu vou mandar pra Zenaide aqui, para ela conseguir ver melhor. Tá bom. Nossa, eu dou zoom no meu celular, não sai boa. Horrível. Vamos fazer junto, então? Né? Depois vocês vão fazer pelo alvo de vocês, vamos fazer junto, ó. Vamos lá. É com base nas informações fornecidas pela contabilidade que se avalia o desempenho da empresa, se este está de acordo com as metas de desenvolvimento estabelecidas. E a partir daí é possível tomar decisões importantes com segurança. O planejamento de uma organização depende de informações financeiras. É por meio da contabilidade que se mede a capacidade de uma empresa efetuar pagamentos a curto e longo prazo, ou define os níveis de estoque de mercadoria que deverá manter, além de outros aspectos igualmente importantes. A relevância que a contabilidade assume no contexto organizacional independe do ramo de atividade que a empresa atue.
Tá? Então, independente da atividade, a contabilidade é importante. Ele quer dizer isso. Vamos lá. Em relação aos usuários interessados nas informações, observe que a gente tem usuário interno e externo, né? Informações fornecidas pela contabilidade, analise as informações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Os acionistas têm grande interesse em acompanhar a situação econômica financeira, utilizando para isso as demonstrações contábeis? Verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Também acho verdadeiro. Ah, é verdade. Eu estou acompanhando a sua leitura, professor, porque eu não estou enxergando nada. Ó, então, se a primeira é verdadeira, a única que o item B está errado, porque ele diz que é falso. Então, ele só tem o item A, C, D e E. Vamos para a segunda. Diretores e administradores precisam sempre estar atentos para que a empresa não fique em uma situação vulnerável a influências internas e externas. Verdadeiro ou falso? Eu vou de verdadeiro. É verdadeiro também, gente. Então, se é verdadeiro, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a B e a C já estão fora. Então, é a A, ou é a D, ou é a E. Né? Vamos ver, a próxima vai dizer muita coisa. O governo... Eu vou de letra A. Vai de A? Vamos Vou ver. de letra A. As informações contábeis são dispensáveis para os que os fornecedores de uma organização são dispensáveis? Não, está falso, né? Terceira é falso. Se a terceira é falso, só pode ser a A, a D. A A ou a D. Vamos lá. O governo se utiliza das demonstrações contábeis para fiscalizar a vida financeira de uma organização? Claro. Ele só quer isso mesmo, é verdadeiro. Com certeza, esse governo. Não, Zenaide? Teu marido que diga, hein? Olha, para um banco fornecer empréstimo a uma empresa, ele considera como um critério referente comerciais da mesma? Referências? Claro. Verdadeiro também. E aí? Ih, rapaz. Né? Fornecer empréstimos a uma empresa, ele considera como critério as referências comerciais da mesma? Gente, ele considera. Mas antes de mais nada, eu acho que como ele está vendo aqui a contabilidade, quer dizer, esse item está certo. Porque se ele está assim, ó, ele só considera, não, porque ele considera a parte, mas ele considera também as referências comerciais. Então é verdadeiro também. Então é o item E. Tá? O item E. Porque se ele tá só considera, era falso, porque ele tem que considerar a parte contábil também. Isso aqui dá dupla interpretação, mas vamos continuar. Vamos para a próxima. Depois a gente vai corrigir se a gente acertou tudo. Acho que só tem mais uma. Só tem mais uma. Vamos lá, Zenádio. Eu vou ler de novo. Para atender às demandas da Lei das Sociedades por Ações, que é a lei das SAs, né, que é a Lei 11.638, existe essa lei, as empresas do setor contábil precisam se adequar a atender ao objetivo proposto pela contabilidade. Sua importância excede a mera elaboração de demonstrações e relatórios contábeis, sendo uma ciência social. A contabilidade estuda o comportamento das riquezas que se integram no patrimônio das organizações. Perfeitamente. Nesse sentido, analise as alternativas a seguir, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos nós. Primeiro, mensurar os lucros e prejuízos decorrentes de uma empresa permite identificar se o patrimônio aumentou ou diminuiu? Verdadeiro, claro. Né? Se o meu lucro aumentou ou diminuiu, o meu patrimônio, eu tenho que saber se teve lucro ou prejuízo. Então, é verdadeiro. Agora, se você pergunta assim, é necessário isso? Porque o lucro ou prejuízo, muitas vezes não quer dizer que o patrimônio aumentou, não. Né? Não quer dizer que o patrimônio aumentou. Vamos deixar essa de stand-by.
Os atos e fatos, observe o seguinte, vocês não viram isso, mas vocês vão ver. O cara já adiantou isso aqui. Ó. Atos e fatos, né? Atos é uma ocorrência qualquer. O fato é quando aconteceu e eu registro contabilmente. O fato é considerado fato administrativo quando eu tenho um registro contábil dele. Por exemplo, eu comprei um telefone para a empresa, tá? Então, o ato, eu vou comprar o telefone, né? E o fato é, eu comprei o telefone e registrei contabilmente. Então, o fato, ele só vai existir quando eu registrar ele contabilmente. Então, os atos e fatos administrativos ocorridos no cotidiano de uma empresa devem ser registrados, dependendo da sua complexidade. Dependendo da sua complexidade? Não, independe da complexidade. Ele tem que ser registrado, isso é falso. Registrar os custos, gastos e despesas de um determinado mês é fundamental para controlar o equilíbrio da empresa. Registrar os custos, gastos e despesas de um determinado mês é verdadeiro, certo? A terceira é verdade. Então, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. A terceira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, se eu estou certo, o entender talvez seja o mais apropriado para marcar. Vamos para o quarto. As médias e pequenas empresas não precisam contabilizar suas atividades, está errado. Falso. Eu nem preciso terminar de ler. Né? Falso. Então é falso, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro e falso. Talvez seja D. Vamos ver a última. Distorcer dados em relatórios contábeis configura-se como uma atividade fraudulenta perfeitamente. Então, é verdadeiro. Então, essa primeira, então é falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro e a outra verdadeiro. Então, a primeira aí, então pode ser o item C ou pode ser o item A. Ou pode ser o C ou pode ser o A. Ele disse, mensurar os lucros. Permite identificar o patrão. Eu acho que eu vou no A, tá, gente? No C. Apesar de eu ter essa dúvida aqui, que nem sempre, quando você tem lucro, você tem aumento do patrimônio. Nem sempre. Eu acho que essa Czinha aqui pode ser A. Vamos ver aqui como é que ficou. Está errada? Não, isso aqui está errado. Não. Por que ele considerou essa bicha? Está errada. Ué, que estranho. Qual que tá errado? Eu não tô conseguindo ver nada, gente. As três estão erradas. Vixe, Maria! O que será que Lascou. Vamos ver. Isso aqui está errado por quê? Isso aqui. Manter a contabilidade. Os relatórios contábeis precisam ser elaborados de acordo com a legislação vigente. Está certo, é verdadeiro. Seguir a rigor o parâmetro de registros reflete ética profissional e compromisso. Está certo também. A interação entre a organização e o setor contábil resulta em segurança e precisão das informações registradas. Está certo também. A permanência de uma organização no mercado não está diretamente relacionada na maneira com que a contabilidade é realizada. Está falso, isso aqui é falso. E é atribuído no setor contábil a compreensão e a aplicação das normas contábeis utilizadas, contribuindo para a manutenção do patrimônio. Isso aqui está errada. Não pode. Eu estou achando estranho todas as três aqui, sabe, gente? Todas as três eu estou achando estranho. Essa daqui, tudo bem. Tudo bem.
vou tirar a print e vou fazer aqui no meu aqui. Se der errado, aí já é o problema é do Croton já. Vamos ver essa terceira aqui. Vamos ver se essa terceira é a... Não, ele não deixa a gente tentar de novo. Deixa. Deixa eu ver aqui. Próximo. O próximo. Façam isso aí para ver como é que fica, tá? Tá bom? Poxa, eu tô fazendo agora. Eu tirei print, eu vou fazer agora para ver se o problema tipo é no seu Ava ou é no portal de todo mundo. Manda para mim, Igor, do seu, que eu não consigo. Aqui tá ruim, ruim, ruim. Vê isso aí, tá, Igor? Tá, Zenaide? E a gente discute na próxima aula. Ok, gente? A gente pode encerrar por aqui? Beleza. Ok, professor. Tá? Então,